Bom dia, profissionais de TI, segurança, de mercado. Obrigado mais uma vez pela presença de vocês, pelo tempo disponibilizado. Eu quero agradecer aqui em nome da C-Cyber aos parceiros envolvidos, a Roberta aqui em nome da TD Cinex, emprestando os corredores virtuais para eu e o Vinícius bater um papo por aqui. A TD Cinex é parceiro tanto da Checkpoint quanto da C-Cyber Pro. Então, obrigado, Roberta, por essa ponte que você nos fez. Já nessa toada de agradecimento aqui no nosso início, eu também quero compartilhar um agradecimento especial com você, que está nos assistindo aqui e participou de uma trilogia. A C-Cyber promoveu um webinar por mês. Eu prometi a vocês que na entrega do terceiro, nós daríamos continuidade por conta dessa validação, por conta dessa aceitação que vocês estavam nos entregando. E aqui está a prova que a gente cumpre o que promete. Vamos a mais um webinar agora com um importante parceiro fazer essa imersão, conduzir essa imersão. E um agradecimento final, principalmente ao meu time de marketing. Essas pessoas fazem mágica. Acho que a primeira que eu senti muito confortável, quem conhece o Vinícius sabe que ele tem um homem de 1,90 m. Eu sou de estatura baixa, 1,70 m e um pouquinho. Nas imagens de divulgação, era para ficar assim e assim. A coisa ficou dentro da mesma altura. Obrigado a Fernanda, a Clarice e todo o time. Vou aproveitar a oportunidade para apresentar um pouco da C-Cyber Pro a todos vocês. Você sabe que a gente se conectou através da ACS Pro. Nós já somos parceiros, já fomos parceiros em algum momento de mais de uma década de legado, de história. A ACS Pro, ela se notabilizou nos últimos anos por serviços de gerenciamento de operação de TI, Service Desk, é líder de mercado quando se fala sobre isso. E a C-Cyber Pro, ela inicia no meio no meio do ano passado com um projeto de apontar o canhão para a segurança, um foco exclusivo, dedicado, próximo. A gente investiria mais 1, 2 horas falando do contexto que dá base para essa tomada de decisão. Tem pesquisas que colocam o número de prejuízo na casa dos trilhões até 2030, e a C-Cyber, o grupo ACS de modo geral, com mais de 1.000 clientes, a gente não podia deixar de estar próximo, não podia deixar de ajudar, e com essa missão de deixar os nossos parceiros e clientes melhor preparados, a C-Cyber Pro, ela é fundada no meio do ano passado. Aqui é barriga no balcão, vocês conhecem a maioria dos sócios, a gente está diretamente na operação da empresa, e a gente vai adorar ter uma oportunidade de participar desse seu processo de decisão, qualquer que seja o tema. Aqui a gente tem a Checkpoint para coordenar essa nossa iniciativa, essa nossa próxima hora. A Checkpoint já é considerada um parceiro one-stop shop. Então, seja qual for o tema que esteja batendo aí na sua mesa, a gente pode ajudar. A gente vai adorar fazer parte desse processo de decisão e basta uma oportunidade para a gente compartilhar nosso conteúdo, nossa expertise. Sobre a forma como nós estamos organizados, são 2 torres de trabalho. Nós temos uma torre de serviços, onde é desenvolvido coisas dentro de casa pela nossa equipe. Aqui eu estou falando dos testes de invasão, campanhas de conscientização, consultoria, assessment, até o próprio SOC. A gente tem um portfólio vasto de serviço entregue para os nossos parceiros e de solução, haja vista. Mais uma vez eu vou fazer menção à Checkpoint aqui, por ter aceitado e embarcado nessa jornada. Dentro dos tempos e movimentos que eu imaginei, eu ia tomar a ousadia de apresentar a Checkpoint. E depois, conversando eu comigo mesmo, eu falei, cara, não faz o menor sentido. Eu estou aqui com uma pessoa que, Vinícius Bortoloni, ele é mais de uma década de Checkpoint, ele é um dos porta-vozes oficiais da empresa. Vocês vão receber água limpa aqui, sem ruído de comunicação. Team leader de vendas e um engenheiro que na maioria da sua jornada foi da parte técnica e agora foi para a parte de... Agora, entre aspas, né? Veio para a parte comercial. Vinícius, conta se foi obrigado, se foi premeditado, como é que você tomou essa decisão? E eu imagino que contar um pouco sobre você seja um pouco uma simbiose de apresentar o Vinícius e apresentar a Checkpoint. Então, por favor, fica à vontade. Obrigado mais uma vez pela parceria. Bom dia a todos. Também queria agradecer a presença, né, de quem está dando essa oportunidade para a gente poder
discutir aqui e falar um pouco sobre esse tema que é sempre relevante, né? Que é segurança. Então, obrigado, mano, pela parceria aí, obrigado a todo o time que trabalhou para proporcionar esse espaço. E aí, assim, a Checkpoint, né, é uma empresa israelense, né, diferente de outros players que, por exemplo, tem dentro da sua linha de desenvolvimento, pesquisa, tem roteador, balanceador, switch, Wi-Fi, e tem também uma divisão, né, voltada para segurança. A Checkpoint, a gente só trabalha com segurança da informação, né? Todas as nossas linhas, que muitas vezes são criadas, desenvolvidas internamente ou através de aquisição de empresas, né? Às vezes surge uma tecnologia muito interessante, né? Israel como sendo um dos polos aí de startups, né? Existem muitas empresas que nascem de Israel, muitas delas de pessoas que trabalharam muitos anos na Checkpoint e saíram para montar uma empresa. Então, a gente foca 100% em segurança, né? Então, aqui a gente vai comentar um pouco, né, sobre as superfícies de ataque, etc., mas a gente sempre tem esse foco em prover segurança para os nossos clientes. A gente completou mais de 30 anos, né, de existência e eu faço parte aí de 13 anos, né, dessa existência. Eu vim para a Checkpoint em 2012, né? Como você colocou, eu comecei como engenheiro, e depois eu liderei o time de engenharia durante 6 anos, e depois acabei vindo para o time de vendas, né? Coincide um pouco ali com o nascimento dos meus filhos, e aí eu já também, né, já preparava uma pessoa do time para assumir uma posição de gestão, que foi o Fernando de Falck, e aí eu fiz a transição para o time de vendas, né, para também explorar novas, né, tentar explorar novas habilidades. E aí, estou aqui até hoje, né, completando esse ciclo aí. Então, a Checkpoint está aí para, né, a gente vai falar bastante aí sobre a empresa e também como que a gente pode, junto com vocês, né, mano, como é que a gente pode desenvolver algum trabalho ou contribuir para que as pessoas que estão ouvindo aí, elas tenham um pouco de conteúdo ou também, né, de repente abram um espaço para a gente iniciar algum trabalho com eles. Essa peça faltava no meu quebra-cabeça. Então, a sua mudança para o comercial coincide com a chegada dos filhos, ou seja, a meta dobrou, a meta triplicou, e aí vamos para vendas buscar a remuneração variável. Muito bom, muito bom. Bom, eu vou explicar para vocês como vai ser a dinâmica. Vocês estão acompanhando essa. A gente já fez três falando sobre serviços. A gente vai concentrar mais no que é Checkpoint, como a Checkpoint tem combatido as ameaças digitais. A gente deve investir aqui cerca de 45 minutos, não mais que isso, em um modelo de perguntas e respostas. Então, eu tenho aqui a minha programação, os temas que estão no topo aqui da minha mente, mas vocês também têm o chat. No chat, vocês podem entregar perguntas para o Vinícius. A gente vai correr aqui para conseguir atender todo mundo. Aqueles que não conseguirem, a gente atende no pós-evento e o pessoal da produção vai estar fazendo a curadoria dessas perguntas para me entregar aqui e a gente compartilhar com o Vinícius até o final dessa dinâmica. Para começar, eu já queria tratar de um tema que ele foi pauta nas nossas interações, que é ZTNA. Com a pandemia, o Gartner cunhou o Zero Trust, né, com os novos modelos de trabalho, e eu imagino que para Checkpoint, como você destacou, no berço de cibersegurança, uma empresa israelense em Tel Aviv, o tema deve ter sido bastante discutido. Para quem nos assiste, como é que é possível a gente equilibrar aquela ideia do menor privilégio com ambientes cada vez mais complexos, ambientes corporativos mais complexos, Vini? Uhum. Bom, mano, a gente sempre, eu costumo brincar com os clientes, né, ou quando eu tenho a oportunidade de palestrar em algum evento. Primeiro, eu acho que uma coisa que parte assim até como uma recomendação é o seguinte: independente da solução de segurança que você utiliza hoje, tá? Seja ela qual for, se on-premises, na cloud, enfim, independente da solução que você tem hoje, só verifica se ela está em modo de prevenção.
tá? Eu já vou chegar no ponto do ZTNA, mas só queria colocar esse ponto que é o seguinte. É, segurança, se a gente fizer uma comparação grotesca, é mais ou menos o seguinte, né? Pensa que prevenção e detecção, elas estão ali lado a lado, né? Mas se você tiver uma solução de segurança implementada em modo de detecção apenas, é como se você tivesse um segurança do banco na porta e aí chega um assaltante lá para roubar o banco e o segurança ficasse assim: está acontecendo um roubo, está acontecendo um roubo, o cara entrava, rouba e sai. Isso é detecção, né? Então, eu queria convidar as pessoas que estão assistindo a gente, assim, independente da solução de segurança que você tem, independente do dispositivo, enfim, do software que você tem lá, só dá uma verificada se as políticas de segurança elas estão em modo de prevenção, né? Porque dessa forma você vai elevar as suas camadas de segurança, né? A gente tem aí como as melhores práticas que a segurança deve ser implementada em modo de camadas, e aí o ZTNA surge. E aí a gente tem uma junção aí, por exemplo, de, mas eu tenho MFA, né? O MFA, as pessoas têm, assim, muitos adotam o MFA como a solução mágica para todos os problemas, por exemplo, de acesso. E o ZTNA, ele prega que você precisa segmentar ao máximo, né, com o menor privilégio possível. E aí, para você fazer isso, a segurança ela acaba impactando a experiência do usuário, né? Então, de que forma? Quando você começa a colocar muitos acessos restritivos, ele pode causar uma latência. Então, assim, pensa aquele cara que está trabalhando remotamente, ele tem várias verificações, várias políticas que é feito o enforcement da política que o administrador definiu, né? E aí isso acaba causando uma latência ou pode bloquear até um acesso legítimo. O que que acontece, mano, na prática? O cara vai lá, começa a ter tanta reclamação no helpdesk que o cara desabilita, ele afrouxa a política para que não haja tanto ruído. Então, como é que o cara vai adotar uma solução de ZTNA que equilibrando essa balança, né? A gente precisa ter sim uma segurança, mas também a gente precisa que a experiência do usuário ela flua de uma maneira que o cara consiga desempenhar as opções. O usuário ele já aprendeu que dentro da empresa, por exemplo, quando ele está usando, né, as ferramentas da empresa, existem verificações de segurança e ele se sente mais seguro até para fazer as coisas dele, por exemplo, como fazer um pagamento do banco, né? Então ele quer sim ter aquela segurança, mas ele também não quer ter o problema, né? Principalmente quando a gente fala de um nível mais executivo, o cara não quer aqueles pop-ups, ele não quer uma mensagem, tem certeza que você quer continuar esse acesso? Então, a ferramenta ela precisa ser escalável, primeiro ponto, né? Quando você pensa aí numa empresa que tem 10, 20, 30, 40 mil funcionários, você precisa que a solução ela seja escalável para que ocorra um deploy, né, de maneira eficiente, que as pessoas, que o rollout desse deploy ele ocorra de maneira bem transparente, bem tranquila para todos os colaboradores, e que essa experiência do usuário, ou seja, a hora que ele estiver utilizando as ferramentas de trabalho dele, e aí o cara pode ser um desenvolvedor, ele pode ser um administrativo, pode ser o marketing, né, que ajudou a gente aqui com o evento hoje, ele precisa executar essas tarefas de maneira transparente, né? Ele pode saber que existe uma segurança, mas a segurança não pode ficar poupando ele a todo momento. Então, utilizando uma ferramenta que seja escalável, que esses processos, né, as políticas de segurança, elas sejam também atualizáveis. E aí você não pode depender, por exemplo, do cara ter que ir lá manualmente e colocar, por exemplo, quais são os sites que essa pessoa pode acessar, se a gente estiver olhando para um filtro de conteúdo, né? Então, na adoção da ferramenta, e aí acho que vale onde a gente pode ajudar, né, mano, a ser CyberPro, e a gente pode ajudar a contribuir, é o seguinte, nesse momento de avaliação de uma ferramenta de ZTNA, quais são os caminhos que a gente pode seguir para adotar, porque assim, não é uma ferramenta, né, o ZTNA, ele é um conceito, e aí ele pode envolver uma ou mais ferramentas, então, na hora que o cliente ele está avaliando, né, o analista, o especialista, enfim, o arquiteto, ele está analisando qual é a ferramenta, qual é o caminho que ele vai seguir, ele precisa ter em mente que essa experiência do usuário ela não pode ser comprometida, porque a primeira coisa que vai acontecer é a política ser afrouxada.
claro que isso passa, né? Nesse momento de construção da política, a gente tem que ter ali uma auditoria para identificar quais são esses acessos, né? Você tem, por exemplo, os acessos privilegiados just in time, ou seja, o cara vai ter um acesso sim privilegiado, mas só naquele momento e por um período de tempo determinado. Então, as credenciais de acesso único para tarefas específicas. Então, isso deve fazer parte, né, do conceito de ZTNA, para que você tenha, assim, uma segurança desses acessos, que os usuários consigam acessar as ferramentas e desempenhar suas funções, mas com o mínimo privilégio possível. E você tocou num ponto interessantíssimo, que o usuário ele já tem essa aceitação, mas a jornada dele não pode ser de inconveniente, de fricção, de ter que, vou ter que acionar minha TI, estou tendo problema com isso, estou tendo problema com aquilo. Eu adorei essa parte. Acho que a gente tem surfado uma onda no mercado de segurança que é o nível de consciência maior, e isso tem a Uhum. contribuir com todo mundo que está envolvido nesse setor. Eu vou dar um próximo passo aqui e falar de algo que eu classifiquei nos webinars anteriores como a baliza da prova de autoescola. Sempre a gente tem que falar de inteligência artificial. Tem duas corridas aí, se a gente falar do cenário, de um contexto geral. Existe a corrida pelo uso de inteligência artificial e a emergência climática. Eu Uhum. tenho acompanhado que a Checkpoint tem cuidado do assunto com muito zelo. Haja vista o movimento interno que vocês fizeram, global, do Gil Schwed, que é o cara que, cara, facão e mato, ele que fundou a Checkpoint, estava na posição de CEO há 30 anos, ele saiu da posição de CEO e, me perdoa a pronúncia, o meu israeli talvez fale aqui, Nadav Zafrir, Uhum. como novo CEO para se dedicar exclusivamente à inteligência artificial. Como é que vocês têm tratado o tema de modo geral antes de mergulhar um pouco mais na pergunta? Bom, mano, eu costumo, assim, a inteligência artificial, ela tá bem, por conta do chat GPT, né? Enfim, dessa interação com os usuários, né? Não há dúvidas que ela aumenta a produtividade em mais de 80%. Isso já, né, tem vários estudos que apontam essa questão da produtividade. Mas o fato é que as ferramentas de segurança, né, nós como uma empresa de segurança, a gente já tem nos nossos motores, tá? Ou seja, o que são os motores? São as features que estão dentro das soluções, seja a solução de endpoint, solução de um gateway de segurança, ele já tem inteligência artificial utilizando para poder dar um veredito, por exemplo, se é um artefato malicioso ou não, há muito tempo, né? Eu sempre gosto de tocar num tema aqui, que é assim, né, mano? A gente tem a inteligência artificial. Um dos primeiros experiências, a Microsoft, em 2016, ela criou a TaiBot, né? Que era ela começou a aprender algumas coisas e demorou poucas horas para que ela começasse a aprender palavrões e comentários de ódio e etc. E ela começou a postar no antigo Twitter, né, que hoje é o X, mas ela começou a postar essas coisas que ela aprende. Na internet tem muitos professores, né, mano? Então, assim, ela começou a aprender toda essa parte ruim e começou a postar, e a Microsoft, em 16 horas, desativou a TaiBot. Um outro exemplo, né, porque a inteligência artificial ela tem todas as questões envolvidas aí com relação à adoção, é o seguinte: você tem na tradução, a gente usa muitas, né, como você comentou, pô, vou ter uma palavra em hebraico, cara, você vai usar alguma ferramenta para traduzir essa palavra. E aí o turco, ele é uma linguagem que não tem gênero, tá? Diferente, por exemplo, em português a gente coloca, né, o artista, a artista, né? Mas geralmente a gente também muda a terminação, né? Então, por exemplo, o cozinheiro, a cozinheira, certo? O turco ele não tem gênero. Só que quando você pega uma ferramenta de tradução online e você joga lá o turco e pede para traduzir para o inglês, por exemplo, o que acontece? Ele traduz assim, ó, a cozinheira, o médico, a enfermeira, o advogado. Percebe o
O viés, o o direcionamento. viés, né, a alimentação da ferramenta. Então, a gente também tem isso dentro da segurança. Se você tem, por exemplo, uma empresa como a Checkpoint, né, depois eu convido o pessoal aí a acessar o threatmap.checkpoint.com, a gente pega informações dos nossos clientes de maneira anônima, ou seja, você tem a possibilidade de entrar lá no link e você vai ver os ataques acontecendo em tempo real. O que é aquilo ali? Os clientes, eles compartilham para a nossa Threat Cloud os artefatos, os ataques que estão acontecendo, e através da nossa Threat Cloud a gente alimenta toda a base de clientes. Então, assim, se surge um artefato malicioso num cliente nosso lá, né, ou através de um sensor, que a gente também tem sensores espalhados, enfim, a gente também tem a nossa fonte de identificação, mas se surge um artefato malicioso em algum país lá da Europa, isso sobe para a nossa Threat Cloud e a nossa Threat Cloud também alimenta todas as nossas ferramentas. Então, os nossos motores, né, de inteligência artificial, eles estão ali sim para identificar novas ameaças, né? A gente sabe que os atacantes eles utilizam, por exemplo, inteligência artificial para codificar, para criar novos variantes. Então, a assinatura, se o cara cria é o mesmo método de ataque, mas se ele cria uma variante nova, uma maneira diferente de explorar uma determinada vulnerabilidade, aquela assinatura já não serve. Então, as ferramentas elas precisam ter motores inteligentes. Então, a gente já utiliza a inteligência artificial nas nossas soluções há bastante tempo, né? A gente tem os motores presentes aí. Para você ter uma ideia, mano, a vinda do Nadav, ela coincide com essa mudança, né, global que o Checkpoint está fazendo, mas assim, é, dentro de 2023, se a gente pegar de 2010 até 2020, a gente lançou, por exemplo, 5 novos motores. De 2020 até 2025, a gente tem mais de 50 motores novos focados que utilizam Uau. inteligência artificial. Então você vê o salto, né? E o que isso proporciona? A gente pensa na inteligência artificial ali naquela interação. Pô, chat, gera uma imagem para mim com a seguinte descrição. O chat vai lá e cria, né, ou algum outro mecanismo de busca. Mas quando a gente pensa em segurança, a gente utiliza isso, uma massa de dados, né, de uma empresa que está há 30 anos com vários clientes espalhados em diferentes verticais, né? É importante a gente mencionar isso. Muitas vezes a pessoa pensa, ah, pô, mas Checkpoint é só empresa grande que tem. Não, não é, né? A gente está presente aí em várias, a gente tem solução, né, para atender clientes com poucos usuários até muitos usuários, dezenas de milhares de usuários. Então, isso permite que a gente tenha uma massa de dados para alimentar os nossos motores que utilizam inteligência artificial, para sim dar um veredito e diminuir a quantidade de falso positivo, que no final do dia impacta a experiência do usuário. E a conformidade regular, quando a gente fala dos principais protocolos de mercado, essa questão da conformidade regulatória, ela é exclusividade de empresas de maior porte, ou você tem visto isso de modo geral com clientes com poucos usuários, classificados como middle business? Como é que você tem enxergado essa busca pela conformidade regulatória e a inteligência artificial cada vez mais presente na detecção de ameaças? A gente observa o cuidado, né? O pessoal tem seguido um modelo de utilizar IA em ambientes mais segmentados. Então, não há dúvida que a adoção ela já acontece, né, mano? Ela acontece nas grandes e acontece nas pequenas. O que acontece nas empresas que têm talvez um corpo de TI, né? Que o grande problema é a escassez de talentos, né? É tudo muito novo, né? Então, às vezes o cara não tem uma posição para tratar, porque você precisa ter os grupos de trabalho, segurança, compliance, o jurídico, né? Eles têm que trabalhar alinhados e as regulamentações, elas também estão em evolução, né? A gente tem aí as regulamentações que vieram para nos ajudar, né? Muitas vezes você tinha uma demanda específica, mas a empresa não adotava. Mas com a regulamentação, ela adota porque ela sabe que ela precisa ter um controle para aquilo, né? Então, a grande discussão que existe é, cara, os dados que estão alimentando as IAs, elas estão seguindo as regulamentações atuais, né? Essa modificação, enquanto a gente está conversando
conversando aqui, os provedores de nuvem e os provedores de inteligência artificial, que são os mais utilizados, eles estão adicionando novas fontes de dados, né? Então, na empresa, a mesma coisa. A empresa ela começa a adotar uma ferramenta, às vezes o colaborador está utilizando aquela ferramenta sem ela saber. Então, o primeiro ponto que eu vejo as empresas é buscando, né, é a preocupação com a privacidade e com a conformidade. Então, assim, é a empresa buscando, cara, como é que eu sei que o cara está usando? E aí hoje você pode utilizar ferramentas, né? A Checkpoint também, a gente também consegue contribuir nessa parte, né, de ter uma ferramenta que ajuda no monitoramento, ajuda como você pode implementar e aí ter controles. Muitas vezes a gente vê empresas que eles querem monitorar só, né? Eles não querem restringir, mas isso não significa o fato, por exemplo, se a gente pensar no Wi-Fi público, tá, mano? Vamos pensar numa prefeitura. A prefeitura ela coloca lá um Wi-Fi público, ela não quer restringir nada do que o pessoal está acessando. Não significa que ela não quer ver o que está acontecendo, né? Então, eu vejo as empresas dessa mesma forma. Eu não quero restringir que os colaboradores utilizem a IA, mas eu quero saber o que eles estão fazendo. E eu posso concluir que esse é o principal obstáculo que a gente vê hoje no uso de inteligência artificial, essa obscuridade de repente, um usuário na ponta está usando uma ferramenta, eu, na gestão da tecnologia, nem sabia que ele estava usando essa. Ou tem outras coisas mais aí que cercam o uso de inteligência artificial que dá para a gente colocar como uma questão a ser resolvida. Então, quando você vai avaliar o risco da utilização do IA, você esbarra em algumas coisas, por exemplo, os controles que eu tenho hoje, como um DLP, por exemplo, né? O DLP vai pegar caso o meu colaborador coloque um dado confidencial numa ferramenta de inteligência artificial para utilizar, seja gerar um relatório, enfim, para ter alguma informação e ter uma produtividade? O que acontece, mano, é que assim, as ferramentas tradicionais, eu vou chamar de tradicionais, tá? Como um DLP de gateway ou um DLP de host, por exemplo, se ele não estiver utilizando inteligência artificial também, ele não vai servir. Então, assim, talvez o obstáculo maior esteja nas empresas em liberar uma adoção maior por conta, primeiro, né, não tem a visibilidade do que está acontecendo. Então, você precisa buscar uma ferramenta que te entregue essa visibilidade para você poder saber o que está acontecendo. E aí, o próximo passo é implementar uma ferramenta baseada em IA que consiga fazer esse filtro. Porque as camadas tradicionais que a gente utiliza, elas não vão ser eficientes. Elas podem entregar uma parte, mas elas não vão ser eficientes, talvez, nessa busca de restringir ali a informação de sair por um caminho que não deveria. Inteligência artificial, me remeteu agora a um ensinamento do meu pai interiorano, lá no norte de Minas, quase Bahia. Ele sempre repetiu: água morra abaixo, fogo morra acima, não tem como a gente segurar inteligência artificial e a gente precisa dela como mecanismo de defesa também, porque ela pode servir quem ataca essas organizações, porque hoje Claro. esquece aquele cara por trás de um computador fazendo as coisas sozinho. Hoje é uma organização. E a inteligência artificial também serve a eles como deve servir a quem se defende. Eu estou com uma preocupação aqui que a gente prometeu tanta coisa nas campanhas de divulgação e eu já fiz check em algumas, tem outras aqui no radar. Bora. Vou pedir para o pessoal engajar também nas perguntas e respostas. A gente tem perguntas, né, no chat, a gente tem a curadoria de conteúdo. E eu queria trazer um tema que estava ancorado lá atrás. Eu tenho um conflito comigo mesmo, não consigo explicar, mas eu trouxe aqui para frente porque eu queria tratar de segurança de e-mail. E você tem uma novidade aí em cima disso. Nas nossas primeiras interações, você falou que dava para a gente combinar uma jogada ensaiada. Então, quero trazer segurança de e-mails para frente da nossa conversa aqui. Fica à vontade, Vini. Ô, mano, vamos lá. Acho que dá para a gente fazer o seguinte. A gente tem aí... o e-mail, ele continua sendo uma porta de entrada, uma superfície de ataque muito utilizada, né, para poder atingir porque o e-mail, no final do dia, se o cara mandar 1 milhão de e-mails, o atacante mandar 1 milhão de e-mails, ele não precisa que essa quantidade de 1 milhão de pessoas cliquem naquele e-mail. Ele só precisa que uma, né? Ou ele clique no link, ou ele abra o artefato que está no anexo, enfim, tem algumas formas de explorar, né?
mas o fato é que o e-mail ele continua muito sendo utilizado ainda como uma superfície de ataque, tá? A gente tem aí dados que 88% das infecções iniciais elas começam por um e-mail. E aí eu queria fazer um convite aqui, antes da gente, né, elaborar um pouco mais essa questão, a gente vai fazer o seguinte: o Mano vai colocar o e-mail dele ali no chat. As 10 primeiras pessoas que mandarem um e-mail para o Mano, dizendo que deseja saber mais e fazer o que eu vou propor agora, é o seguinte: a Checkpoint tem uma ferramenta, tá, nativa para proteção de e-mail. Não estou falando de anti-spam, estou falando de uma ferramenta que vai se integrar ao teu G Suite ou Office 365 e você não precisa instalar nada no seu laptop, não precisa instalar nada, não precisa modificar MX, não precisa modificar nada na sua infraestrutura. Ela vai acontecer, né, uma integração via API e a gente consegue trabalhar em modo de prevenção. Lembra que lá no começo eu falei sobre detecção e prevenção? Se você colocar uma ferramenta que só detecta os e-mails maliciosos que estão chegando, beleza, você vai ter um dashboard mostrando que chegou 5 e-mails maliciosos. Se você tiver uma ferramenta que atua em modo de prevenção, aí sim você garante que o teu usuário tem uma camada extra de segurança. E aí, os provedores, né, a Microsoft, o Google, eles entregam uma segurança? Sim, eles entregam uma segurança. Mas nada como você ter uma camada adicional e os e-mails passam, pessoal. Tá? A gente faz vários POCs e a gente tem, por exemplo, uma dificuldade. A gente tem clientes, por exemplo, que falam, Vinícius, eu fico louco aqui com expressão regular para criar regras, para bloquear, por exemplo. Eu tenho usuários VIP, né, de presidente, diretor, que chegam um e-mail e eu não consigo bloquear porque eu criei tanta regra no meu Office 365 que as exceções começam a ficar tantas que fica impossível de gerenciar. Então, mano, qual que é a proposta? Esses 10 clientes, né, os 10 pessoas que estão assistindo aqui a nossa sessão, mandarem um e-mail para você, a gente vai habilitar essa ferramenta da Checkpoint no ambiente corporativo de e-mail dele, não vai criar nenhum bloqueio, não vai atrapalhar em nada, e no final do período, a gente deixa ali uns 20 dias, a gente vai mostrar o que a gente encontrou, tá? Qual foi a quantidade de e-mails que foram analisadas, quais foram os artefatos identificados, e a gente só trata o que o provedor de e-mail deixou passar. O que você acha? Valendo? Pô, Já chegou cara, aí algum e-mail ou não? eu tô concentrado aqui Tá com a contigo, tela mas fechada, eu já mas teria escrito. O que eu fiz de missão foi o que você me entregou aqui. Compartilhei meu e-mail com o pessoal. Então, 1, 2, 3 está valendo. Esse percentual que o Vini trouxe de 88% começarem através de e-mail, eu que estou há algum tempo já no mercado, tenho visto esse número variar pouco, sabe? Pesquisa Ibope, 1, 2 para frente, 1, 2 para trás, ele nunca uhum. esteve menos que 86%. Eu já cheguei a ver 92% dos ataques começam pelo e-mail, é a porta de entrada desses atacantes. Então, obrigado mais uma vez pela parceria e pela oferta, Vini. Tá? 1, 2, 3 está valendo. No início Beleza. da nossa conversa, você falou que uma das dicas mais básicas assim é ter as ferramentas em modo de prevenção. Uhum. É, quais medidas ainda adicionais, proativas, elas podem ser adotadas para mitigar especificamente segurança de e-mail, esse vetor de ataque? Bom, os e-mails, não há dúvida que a gente recebe e-mails, né? O e-mail, a gente tem a questão aí do WhatsApp, etc. Mas se você também não tiver uma ferramenta baseada em IA, mano, o que vai acontecer? Você vai ter uma quantidade de falsos positivos gigantesca. Então você precisa ter uma ferramenta que consiga entender o fluxo de e-mails, consiga entender qual é o conteúdo, qual a frequência para que, com essas informações, claro, existem inúmeras outras, né, verificações que são executadas pela ferramenta. Então, por exemplo, o padrão lexicográfico de um domínio, tá? Então, sei lá, vamos fazer uma propaganda aqui, né? mercadolivre.com.br. Esse E a mais, né, os atacantes eles utilizam um domínio muito parecido com o domínio real, utilizando uma letra, utilizando, por exemplo, um traço, para que o usuário menos atento ele ache que é um e-mail verídico. Então, a ferramenta ela vai utilizar várias verificações. Então, o que são várias verificações? Por exemplo, é um domínio que foi criado há pouco tempo?
vamos atribuir a esse domínio que foi criado há pouco tempo um score mais alto. E aí a ferramenta ela vai entendendo qual que é o fluxo de e-mail da corporação, e aí ela vai atribuindo e vai colocando score de uma maneira que você consiga ter uma assertividade na hora de dar um veredito. Pô, esse é um e-mail crítico, esse não é um e-mail crítico. E aí, mano, a gente sempre pensa na questão do spam, né? Aquele e-mail que vem com uma oferta, né? Olha, compra um iPhone 16 por R$ 200, né? Aí o cara clica lá porque ele tem um e-mail de phishing. Mas a ferramenta, ela precisa também atuar numa forma de educar os usuários. O que que isso significa? Significa que a ferramenta, ela precisa fazer campanhas. Então, assim, como é que você vai educar um colaborador, mano? Você vai mandar um e-mail para ele, quem vai mandar é a ferramenta, com um phishing e vai observar qual que foi a ação que aquele colaborador tomou. Se ele reportou para o SOC que ele recebeu aquele e-mail malicioso, um e-mail, né, com um conteúdo ou um anexo, enfim, um link que não é um e-mail benigno, vamos chamar assim, ou se ele clicou. Se ele clicar, obviamente que não vai executar nenhum dano à máquina dele. Mas com isso, você executa campanhas para os colaboradores. E, cara, é humanamente impossível você dedicar um analista e falar assim: não, ó, vamos pegar o João, que é do nosso time de segurança, e uma vez por mês ele vai mandar e-mail para os colaboradores com um phishing falso para saber qual que é a ação. Primeiro, como é que ele vai medir isso? Existem formas, mas fica humanamente impossível. Mas se a ferramenta te entrega essa funcionalidade, você tem dois caminhos, né? Você tem o caminho de que você consegue entender o comportamento dos seus colaboradores, e aí você também tem, assim, eu tenho um cliente, né? A gente tem um cliente aqui, eu não posso falar o nome, mas é um grande banco vermelho, enfim, que fez uma campanha há muito tempo atrás só com os usuários que tinham privilégios administrativos. Veja, só com usuários de TI que tinham usuários privilegiados. Significa o quê? O cara tinha em algum sistema ele tinha um perfil de administrador, tá? Qual foi a porcentagem, mano, de usuários de TI administrativos que clicaram no link? Cara, Ou que abriram o e-mail? não, você comentou que foi um grupo específico e mais posicionado com privilégio, né? Então não deve ter sido grande. Eu vou chutar aqui 50%. Não, chutou baixo. Você está brincando? Com um Não, acesso foi. privilegiado? O resultado, assim, porque é aquela história, né? O e-mail foi muito bem construído, obviamente, né? Porque eles queriam medir. Assim, a gente não está falando de um colaborador que não é de TI. A gente está falando de um Aham. colaborador que é de TI, que está, né, acostumado com o sistema. Então, o e-mail foi muito bem elaborado, muito bem construído, mas 92% desses colaboradores clicaram e abriram o e-mail, tá? Então, assim, essa parte de campanhas educativas, né, de falar, muitas vezes a gente tenta chegar num colaborador. Vamos chegar no colaborador que trabalha com marketing, vamos chegar no colaborador que trabalha com finanças, vamos chegar no colaborador. Cara, o usuário sistêmico, o usuário que tem, né, o colaborador que tem acessos privilegiados, ele também é um cara que precisa ser orientado. Por quê? Muitas vezes ele está fazendo três coisas ao mesmo tempo. Está com o filho no colo, participando do Teams e esquentando uma madeira para o filho. Cara, chegou um e-mail, já, deixa eu ver o que é isso aqui, deixa eu clicar. O cara nem tem aquele tempo para pensar, né? Mas a gente precisa pensar que segurança, a gente pensa assim, ah, mas eu não tenho nada que um atacante possa querer. Pelo contrário, né? Os seus dados, por exemplo, se você perder aquela foto do batismo do seu filho, ela é importante para você? Ela é importante para você. Então, se você tiver o seu computador criptografado, são esses dados que serão criptografados e você vai perder. Então, é, a gente precisa encarar a segurança, o e-mail, né, principalmente. E aí, voltando ao tema da sua pergunta, que a gente saiu um pouquinho, mas assim, a gente precisa que essas ferramentas, elas já sejam ferramentas que já nasceram no sistema de cloud, né? Porque o provedor de e-mail, ele está na cloud, né? O Office 365 e o G Suite, ele já está na cloud. Se você pegar uma ferramenta para operar on-premises,
ou que você tem que modificar o seu MX, ou que você tem que colocar um appliance na frente, o que vai acontecer? A hora que o seu colaborador estiver em casa, ele não vai passar por esse acesso. Ou você vai ter que restringir via VPN, enfim. Então, essas ferramentas elas precisam operar com IA, não, tradicional não vai, né, assinatura, enfim, não vai ser suficiente. E elas precisam ser cloud native, ou seja, elas precisam já nascer na nuvem. E elas precisam operar em modo de prevenção. Cara, você explodiu a minha cabeça. Então, o que, em outras palavras, o que você compartilhou comigo ali no meio da sua fala é que a Checkpoint tem uma forma de automatizar essas campanhas de phishing simulado. Ah, seu próximo dia de folga é na quarta-feira, sua fatura, e isso tem ganhado cada vez mais complexidade, está cada vez mais bem feito. Sua fatura da Vivo vai vencer, e isso tem, às vezes, para quem é consumidor final, para pessoas mais vulneráveis, você ameaça a cortar a luz de uma família que está em uma região extrema do país, isso faz com que eu vá lá e clique. Esse contexto empresarial também existe. Então, a Checkpoint pode automatizar isso e tirar esse trabalho da mão da TI. Sim, não, a ferramenta ela tem as campanhas que podem ser distribuídas para os colaboradores, né? E aí o phishing ele tem essa característica, né, mano? De esse senso de urgência, né? Algo muito atrativo, né? Uma das coisas que a gente usa bastante aqui, eu falo que depois que a gente faz uma apresentação usando os vilões da Disney e associando, né, com os ataques, com os ataques mais conhecidos, por exemplo, do Rei Leão, não tem um momento que o Musafa lá, né, ele estoura os gados, né? No desenho é outro animal, mas é uma boiada ali, né? Sim, sim, sim. Estoura para que ele atropele o pai do leãozinho menor, né? A gente associa isso daí com o Command Controller, desculpa, com o ataque de DDoS, né? Então, e o phishing, por exemplo, a gente associa com a Branca de Neve, a história da maçã, né? Aquela maçã vermelha, muito atrativa, tal, e ela cai na história da bruxa e ela morde a maçã. Então, o phishing ele tem essa característica, e aí no mundo corporativo, você tem o chefe mandando um e-mail, né, falando, olha, eu preciso desse relatório aqui, me deixa na minha mesa daqui a pouco. E aí aquele cara que está com o filho, né, esquentando uma madeira e tal, puxa, meu chefe mandou aqui e tal, clica. Meu, você vai ter que. A gente precisa organizar aí esse crossover entre os vilões da Disney e as ferramentas que vocês têm, porque Muito eu já. legal, é, É, é muito legal. A gente utiliza nas campanhas, né? A gente, às vezes, as empresas convidam a gente para fazer não uma campanha como essa de phishing, mas uma campanha de conscientização de segurança. E aí o que a gente mais usa principalmente quando o público não é de TI, a gente usa os vilões da Disney ali para fazer né, maravilhoso. a questão da mineração, por exemplo, a gente usa os sete anões, né? Então tem várias, dando um spoiler aqui, né? Deixa eu caminhar para o nosso último Vamos terço. lá. E abrir espaço para um lugar, para um tema que você tem lugar de fala, assim, muita cadeira, muita expertise, foi como começou. Você tem, eu vou associar a Checkpoint a Firewall, hoje não é só isso, você já deu mais vários exemplos nesse sentido, mas quando a gente fala de Firewall, você tem boas práticas, recomendações, dicas para o pessoal? Com certeza, mano. A gente não pode esquecer que o equipamento de segurança, ele também é um software. Sendo um software, o que a gente precisa fazer? Atualizar. Então, um equipamento desatualizado, o que vai acontecer? Se houver uma vulnerabilidade, o equipamento de segurança, ele tem uma vulnerabilidade, né? Em algum momento, alguém vai explorar e vai conseguir encontrar. E aí eu não vou esticar essa conversa, mas assim, a gente é o fabricante que tem o menor número de vulnerabilidades frente às outras soluções de mercado, porque a gente leva isso muito a sério, né, essa questão de segurança. E não é só com relação ao número de vulnerabilidades, é também com relação a quanto tempo a gente corrige uma vulnerabilidade, tá? Depois, quem quiser, a gente pode tratar isso offline, mas qual que é a questão aqui envolvida, né, mano?
os fabricantes, eles corrigem essas vulnerabilidades. Então, se você tem um IPS, que as assinaturas foram atualizadas até 2009, ele serve para alguma coisa? Só se o atacante estiver utilizando uma ferramenta lá de 2007, né? A assinatura ela só está até 2009. Então, além das ferramentas elas estarem em modo de prevenção, elas precisam estar com as suas assinaturas devidamente atualizadas. Se a gente pensar num sandbox, que ele só faz análise on-premise, que ele não tem atualização, ou seja, ele não tem novas checagens na hora de executar, né? Porque o sandbox, o que ele faz, né, mano? Ele executa um artefato como se fosse o usuário, né? Então, se a gente pensar no arquivo do Word, ele vai lá dentro de uma máquina virtual e executa esse arquivo do Word para saber o que aquele cara vai fazer. Se ele vai modificar uma chave de registro, se ele vai modificar processos, né, do sistema operacional, se ele vai tentar fazer uma chamada para o mundo externo para baixar um shellcode malicioso. Então, o sandbox ele precisa estar atualizado, ele precisa ter novas checagens, né? A gente tem variantes de... E aí, os atacantes também utilizam técnicas para bypassar, por exemplo, esses mecanismos. Como, por exemplo, olha, se você estiver dentro de uma máquina virtual só com um processador, não faz nada. Isso é uma técnica que o cara utiliza para bypassar uma sandbox. Então, essas ferramentas, né, quando a gente pensa aí no firewall, ele é o core do gateway de segurança, porque o gateway de segurança, né, a gente estava falando de IA, etc. Muitas vezes a gente se depara, né, com discussões envolvendo inteligência artificial, mas o ambiente da empresa só tem um firewall lá que não tem IPS, não tem antivírus, não tem sandbox, mas o cara está preocupado em adquirir uma solução que tenha IA. Então, assim, a gente colocou lá no começo, né, de que as ferramentas têm que entrar em modo de prevenção, mas elas precisam estar atualizadas. Porque, de repente, uma falta de atualização pode comprometer o gateway, desculpa, o cliente de VPN. E aí o atacante vai explorar essa falta de atualização e vai fazer um acesso indevido, mas legítimo, acessando uma VPN. Então, o teu SOC não vai pegar, né? É um acesso legítimo, o cara está acessando com uma credencial ali que ele conseguiu explorar. Então, assim, a gente precisa que as soluções de segurança elas sejam devidamente atualizadas. Então, precisa ter uma política recorrente de validação com relação à atualização do software. Ah, mas é um appliance. Sim, o appliance ele tem um software que ele é atualizado, o sistema operacional, ele tem atualizações para os serviços, né? A gente coloca o IPS, o controle de aplicação, o antivírus, o sandbox, eles recebem atualizações todos os dias. Por exemplo, lembra aquele caso que eu comentei? Ó, se tiver um cliente lá na Europa que teve um artefato malicioso, mandou para a Thread Cloud. Se o nosso cliente não estiver recebendo essas atualizações, o que vai acontecer? Ele pode receber esse artefato e o equipamento não vai identificar, porque ele não tem a devida atualização. Então, as ferramentas elas precisam também, né? Você precisa ter uma política de atualização regular desses equipamentos, mesmo que seja na nuvem, enfim, precisa ter essa preocupação com relação à atualização e às subscrições, né? Que são as features de segurança que precisam receber atualização. Eu vou te falar, a gente terminando aqui, eu vou precisar de uns 10 minutos para fazer o download aqui, porque eu anotei tanta coisa e tá no modelo Faustão aqui, tá um rabisco em cima do outro, mas eu curti, eu inclusive fiquei apertado de tempo, mas não te interrompi porque estava gostando muito da sua Perdão, cara. fala. A gente está esticando. Não, essa é a última, e eu queria sair um pouquinho do cerne de tecnologia para entregar uma pergunta que a gente sempre falou nas apresentações anteriores sobre formação de equipes. Esse é um tema recorrente para todo líder de tecnologia. Uhum. Eu não tenho categoria para afirmar em 9 entre 10, mas acredito que seja esse número. Tem questões aí de formação de equipe. Uh, e aí eu queria destacar, com a sua experiência, tem alguma recomendação para formar uma equipe sólida de segurança? O que você tem visto no mercado e, enfim. Bom, acho que esse ponto, né, assim, a capacitação, eu sempre digo o seguinte, né, invista em você,
né? Você pode comprar um telefone de última geração, você pode comprar um carro, uma moto, enfim, tudo isso daí é bacana e eu acho que tem que ser feito mesmo, tá, mano? Mas o conhecimento é uma coisa que ninguém nunca vai conseguir tirar de você, né? Se você investir, por exemplo, em idioma, né? Pô, falar, né, inglês, espanhol, enfim. Mas a capacitação, ela também, ela te promove, né, novas habilidades. E aí, na formação da equipe, eu, quando entrei na Checkpoint, o time de engenharia tinha 3 pessoas. Né? E depois eu formei, quando eu virei SE Manager, eu contratei o resto e cada um era num estado, né? Era essa experiência, né, de gerenciar e formar equipes com diferentes habilidades. Então, o que eu acho que, principalmente quando a gente pensa em segurança, você tem um cara que ele conhece de rede, o outro que conhece de cloud. Não significa que ele não conhece outras coisas, tá? Estou dizendo assim, ele tem uma habilidade, né, de conhecer rede, conhecer. Ele já trabalhou com desenvolvimento, mas ele trabalha com rede. Ele já trabalhou com rede, mas ele trabalha com cloud. Ele já trabalhou no SOC, mas ele conhece a parte de desenvolvimento. Então, você tem um conjunto de habilidades diferentes, né? Então, tem uma diversidade de habilidades em cada um desses profissionais. Isso faz o quê? Faz com que você tenha fugiu a palavra. Você tem você amplia a sua capacidade de entender o ambiente, de entender por onde que, por exemplo, pode ser explorada um ataque, por onde que pode ser explorado, né? Quais são as superfícies de ataque que podem ser mais exploradas dentro do contexto da empresa, né? Você tem empresas que não têm escritório físico, você tem empresas que são 100% na cloud. Então, você tem uma equipe que conhece, né, com diferentes habilidades. E aí eu digo diferentes habilidades, e são muitas, né? Quando a gente olha para o pro profissional de TI, a gente até brinca, né? Às vezes o RH coloca lá, por exemplo, quais são as qualificações, né, de um analista júnior, por exemplo, o cara tem que falar inglês, alemão, francês, né, conhecer de AD, conhecer de Linux, conhecer de segurança de rede, de SAP, mas assim, na hora de formar a equipe, se for formar uma equipe para segurança, se a gente vai pensando num SOC, por exemplo, o SOC que tem esses profissionais com especializações diferentes, ele consegue ter uma interação entre os membros e uma equipe muito mais qualificada do que você ter, por exemplo, o mesmo perfil de profissional dentro do time. Muito bom, eu concordo. Diversa, com diferentes habilidades, com capacidade de descascar diferentes abacaxis que surgem durante o dia, 100% contigo. Considerações finais, meu caro. Hoje é Partner Day. O Vini sai dessa conferência, desliga com a gente e vai para um importante hotel aqui em São Paulo compartilhar as novidades que a Checkpoint tem para um grupo de empresas como a minha, que são os parceiros. Então, eu já quero te entregar as suas considerações finais. Mais uma vez, te agradecendo ter topado. Assim, logo que a gente lançou a ideia, o aceite foi imediato. Obrigado por ter aproveitado essa jornada. Vou dar um pulinho aqui na outra tela para conferir se a gente consegue pegar pelo menos uma pergunta e entregar a palavra para ti, para suas considerações finais aí. Mais uma vez, te agradecendo. Bom, mano, obrigado. Eu me diverti aqui no nosso bate-papo. Essas sessões são muito bacanas. Infelizmente, a gente não consegue interagir, né, com as pessoas que estão assistindo, mas espero que de alguma forma, né, mano, a gente tenha contribuído aí para as pessoas que dedicaram tempo. Não é fácil você parar e ficar assistindo aqui, né, uma hora, dedicar um tempinho para nos assistir. Então, agradecer as pessoas que deram esse espaço para a gente. Então, obrigado, pessoal, pela participação. E acho que o recado é, assim, estamos à disposição, né, mano? A gente entra em contato, a gente tem ferramentas, a gente pode construir juntos aí uma empresa mais segura e espero que o nosso bate-papo aí tenha contribuído aí para o trabalho de vocês e a gente sempre está à disposição, né? Não só eu, como todo o time da Checkpoint. Vou te entregar uma pergunta, certo da compreensão das quase 50 pessoas que cercaram essa nossa apresentação do início ao fim.
do Wellington sobre e-mail. Vinícius comentou sobre segurança das informações internas transacionadas, usando o e-mail como exemplo. As ferramentas conseguem fazer uma leitura do corpo do e-mail, verificar se as informações estão criptografadas e saber se internamente são de risco para não serem acessadas e ou confidenciais para não serem divulgadas? É só essa, prometo, eu já te libero. Nada, tá tranquilo. Sim, o que acontece, né? Quando a gente tem essa integração com o provedor de e-mail, ela não vai filtrar, ela não vai tratar só os e-mails que estão chegando, tá? Todos os e-mails que estiverem na caixa postal do usuário, a ferramenta vai analisar, né? Ela não vai analisar no momento zero, né? Mas ela vai analisar depois, tá? Então, ela fica monitorando a caixa postal e aí, a gente não se restringe só ao e-mail. A gente também estende essa proteção para a suíte de produtividade. Então, o Drive, né? Se o cara estiver fazendo o upload, por exemplo, de um arquivo para o Drive, aí você consegue criar políticas de DLP, tá? Adicionais aqui, por exemplo, o provedor de nuvem entrega, mas você consegue fazer verificações no e-mail para saber se naquele e-mail tem algo que está ferindo o que foi definido na política. Tá? Então, sim, dá para olhar o corpo do e-mail, né? A gente, dentro daquelas verificações que são executadas com relação a remetente, de mark da mensagem, a gente consegue tratar o conteúdo também. Vini, de novo, sem palavras, obrigado pela parceria, obrigado a todos que nos acompanharam, vocês assistiram aqui Checkpoint, Segurança em Ação e a C-Cyber Pro, você melhor preparado. Até uma próxima. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Até mais. Tchau, Valeu. tchau.